O livro de Gênesis, capítulo 5, no versículo 24, diz assim: E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si tomou. Esse texto sagrado destaca a vida desse personagem bíblico chamado Enoque. Enoque entrou para a história como o homem que foi trasladado para o céu sem precisar passar pela morte. É o símbolo dos crentes salvos que serão arrebatados vivos para o céu na vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais aqui na terra, porque Deus tomou ele para si. Ele foi para o céu sem precisar passar pela morte. Como que se anda com Deus? É através da fé. A Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador do que o busca. Aleluia. Enoque andava tanto com Deus que Deus falou para Enoque: Enoque, você está mais perto da minha casa do que eu da tua. Fica morando aqui no céu comigo. E o homem foi para o céu sem precisar passar pela morte. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que nós não vemos. Jesus, ele diz ali no livro de Marcos, capítulo 11, no versículo Marcos, capítulo 11, no versículo 22, diz assim: olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus, disse: tenha fé em Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 8, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? O que Deus quer ver na minha e na sua vida é essa palavrinha pequena: fé. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, e ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé é muito mais preciosa do que o ouro. Quando Deus olha para a sua vida, ele quer ver fé. E quando ele encontra uma pessoa de fé, acontece o que aconteceu com Enoque. Ele foi para o céu sem precisar passar pela morte. Deus tomou Enoque para si. Aleluia. É a fé que agrada a Deus. Deus não está olhando se você é bonitinho, se você anda arrumadinho, se você é alto, se você é baixo. Deus está olhando para você e quer ver fé no seu coração. A fé que agrada a Deus, a fé que move a mão de Deus. No livro de Mateus, capítulo 9, fala de um paralítico. 3, 4 homens, vendo um paralítico, falaram para aquele homem: nós vamos te levar no lugar que, se você chegar na frente de Jesus, ele te cura. E aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico e levaram aonde Jesus estava, numa casa. E quando eles chegaram ali naquela casa, não tinha por onde entrar, porque estava lotado. Pela porta não dava para entrar. Pela janela não dava para entrar. Aqueles homens podiam falar: olha, nós tentamos, outro dia a gente traz você de novo, que hoje não tem condição. Mas aqueles homens não deram viagem perdida. Olhou para o alto e falou: pela porta não dá, pela janela também não dá, mas pelo telhado vai dar. E a Bíblia diz que subiram aquele homem pelo telhado e desceram ele lá no meio da casa onde Jesus estava. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, porque a fé
não era do paralítico. A fé, Jesus olhou a fé dos homens que levaram aquele homem. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2. E Jesus, vendo-lhes a fé deles, dos 4 homens que levaram aquele paralítico, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado são teus pecados. Jesus quer ver a fé. Aleluia. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Quando Jesus vê uma pessoa de fé, ele fica maravilhado. Mateus capítulo 8 diz assim, ó. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho um soldado às minhas ordens. Digo este vai, ele vai. Digo outro vem, ele vem. Digo meu criado, faz isso, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse: Os que seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Esse homem tinha um empregado que estava enfermo, estava paralítico. E ele foi até Jesus e falou: Senhor, eu tenho um empregado que está paralítico e violentamente atormentado. Jesus falou: Eu irei e lhe darei saúde. Aquele homem falou: Não precisa o senhor ir lá na minha casa, mas se o senhor disser uma palavra daqui mesmo, ele é curado lá. Jesus, quando ouviu isso, falou: Nem em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. A fé deixa Jesus maravilhado. Então eu te digo uma coisa: tenha fé em Jesus Cristo. Amém.